Seja muito bem-vinda a mais uma live. Estamos no quinto ladrão da nossa liberdade. E hoje a gente vai falar sobre a ira, sobre a raiva, sobre a irritabilidade. É um tema bem bacana. Confesso que foi um tema que tratou muito comigo. E glória a Deus por isso, né? Nós precisamos ser cuidados pelo Senhor e correção faz parte do amor e do cuidado, não é mesmo? Mas vamos lá, vença a ira. Quando eu falo de ira, eu falo da irritabilidade, da raiva, são tudo correlacionados. E muitas das vezes a gente está irritado e estressado e não sabemos nem o porquê. Acordamos assim, nos sentimos assim e parece que o dia não desenrola e tudo irrita, um olhar diferente, um tratamento diferente, a gente já está se estressando e muitas vezes isso acontece. Por quê? Nós estamos muitas vezes irritados com a circunstância, outras vezes é com pessoas e muitas das vezes é conosco mesmo. Nós estamos irritados com algo que a gente fez ou algo que a gente deixou de fazer. E tem uma frase que eu anotei aqui, eu achei muito interessante. Ela é de Benjamin Franklin e diz assim: o que quer que tenha começado com raiva acabará em vergonha. E essa é a mais pura realidade. A raiva, ela está muito perto do perigo. É uma condição, a raiva ela é uma condição, a ira, né? Quando a gente se estressa, ela é uma condição em que a língua ela funciona mais rápido do que a mente. A língua é um negócio, vou explicar aqui mais ou menos como que eu sinto. Quando dá aquela situação que você vem aquela fúria, é como se viesse um negócio de dentro que vem subindo assim e sai pela boca. Não dá nem tempo da gente, né? Se segurar e é algo que às vezes é mais forte do que nós, e quando você vê, pronto, a pessoa tá ali falando, você já não aguenta, fala em cima e atropela, e como diz a frase do Benjamin Franklin, acaba em vergonha, porque não se resolve nada, né? No momento de ira, em que você está estressado, você não vai resolver nada, você vai, na verdade, se arrepender mais tarde, porque falou que não devia ter falado, agiu como não deveria ter agido. E eu fui buscar uns dados, dados estatísticos do estresse. Teve uma matéria que eu vi, é uma matéria da revista Exame, que estava escrito bem assim, o título dela me chamou muita atenção. No título estava escrito assim: Novo normal do estresse. Mundo segue mais nervoso do que antes da pandemia, diz a pesquisa do Instituto Gallup. Então, novo normal do estresse, essa era a matéria, estava entre aspas, mas isso eu fiquei pensando depois, novo normal do estresse, não existe nada normal na irritabilidade, na ira, e eu vou mostrar isso através da palavra, que Deus, ele não aprova esse tipo de comportamento. E tem como sim a gente vencer, tem como sim a gente gerenciar, controlar. E outra matéria que eu vi da Folha UOL foi 70% da população ativa, ou seja, a população ativa é a população que está trabalhando, que ela está ativa no mercado. Apresenta ou possui sintomas de estresse. O Brasil está entre os países com maior índice de estresse do mundo. A Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse do Brasil, que fez essa pesquisa e levantou 70%. Então, assim, a ira, ela é um sentimento muito forte e ela é difícil de controlar, não é mesmo? Eu não sei se com você é assim. Oi, dona Josi, seja bem-vindo, seu Egon Neisa Vieira. Estamos falando aqui sobre a ira, sobre se estressar, sobre raiva. E a ira é um sentimento muito forte e difícil de controlar. Você sente, como eu acabei de explicar, é um negócio que vem assim e a língua ela age mais rápido que o nosso pensamento. Porque se a gente conseguisse pensar
raciocinar, se a gente conseguisse, não, se a gente fizer isso, na hora da raiva, ao invés de soltar, segurar, e a gente pensar muitas das coisas que a gente diz quando está nervoso, a gente não diria. Muitas das ações, sabe aquela ação de olhar, muitas vezes a gente faz isso até para os filhos quando está estressado, e a gente transparece isso no nosso semblante, a gente se transforma porque está com raiva e faz gestos. A gente não faria isso se a gente pensasse, se a gente parasse, controlasse a nossa boca e pensasse que o outro que está ali na nossa frente, com quem a gente está debatendo uma situação, ele é um filho amado de Deus também. Ele é a imagem e semelhança de Cristo. Então, nós temos que pensar muito antes de falar. A raiva, a indignação e a vingança, elas são expressões, são expressadas em palavras, como eu falei agora, no segura-língua, ou em ações, que muitas das vezes são agressão. A raiva ela é expressada dessas duas formas. E uma frase que eu ouvi também da Joyce Meyer foi essa, que a raiva, a ira, ela começa nas profundezas da alma e ela vai crescendo e precisamos fazer algo antes que ela chegue à boca. Então é algo que realmente surge lá na alma. E na palavra de Deus diz que ela domina o espírito. Está na palavra de Deus, e eu vou provar. Está lá em Eclesiastes 7:9, diz assim: Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo das pessoas tolas. Então, tem como controlar? Tem, porque aqui a palavra diz: não permita. Então, quem dá permissão para a ira, para o furor agir em nós, somos nós. A partir do momento que a gente se posiciona e fala, não permitirei mais a ira na minha vida, a gente consegue sozinho? Não. Sinto te dizer que não. Porque se a gente conseguisse sozinho, né, a maioria das mães não se irritariam com os filhos, porque eles não são o bem mais precioso que a gente tem. Nossos filhos é tudo para nós. E muitas das vezes a gente se irrita com eles, sabe? Chega estressado do trabalho. Quem nunca que atire a primeira pedra? Que eu vou falar de experiência própria. E de mim eu posso falar aqui, né? Quantas vezes chegamos estressados, chegamos cansados do trabalho. O filho, mãe, eu tô com fome, vai, faz miojo. Não vou fazer nada, guri. Tô cansado. Faça você. É só pôr água ali, se vira. E a gente muitas vezes, né, descarrega, né, todo o estresse que a gente acumulou o dia inteiro, porque muitas vezes para o patrão a gente não falou dessa forma, né? Com o chefe que veio dar uma ordem, muitas vezes ríspida e dá aquela vontade de responder, a gente segura, por quê? Porque é o patrão. Porque eu posso ser mandada embora, porque isso, porque aquilo, mas quando é um filho, quando é às vezes o cônjuge, nós não pensamos que eles são muito mais importantes, são o bem mais precioso que nós temos dentro do nosso lar. E a gente não pensa para ofender essas pessoas tão valiosas. Não que todas as pessoas não sejam. Eu estou dizendo que os próximos, sabe, o nosso esposo, os nossos filhos, eles têm que ser os primeiros a verem em nós a mudança que o Evangelho, que Cristo, que o conhecer da palavra tem feito. E eu vou seguir aqui, ó. A ira e o estresse, eles são apenas sintomas. São apenas sintomas. Quando você está colocando para fora, aquilo ali é um sintoma de que algo não está bem em você, de que algo tirou você do centro, digamos assim, do eixo, que tem te irritado e muitas vezes isso, pasme, vem lá da infância. Eu tenho algumas memórias de gritaria da minha infância. E eu confesso para vocês que é algo que eu luto dentro de mim. Desde que eu casei, desde que eu tenho filho, as minhas filhas, até mesmo nas circunstâncias dentro do lar, com atividades no meu trabalho, é algo que eu reluto bastante, sabe? Não ficar irritada. Porque eu já melhorei muito. Eu sou um pouco sistemática
eu sou metódica, na verdade, principalmente com o trabalho. Eu crio, né, ali uma metodologia e eu quero que siga daquela forma. Se eu arrumo as gavetas de uma forma, eu quero que se mantenham daquela forma. E é quase impossível, gente. A gente não consegue controlar as pessoas. O que nós precisamos é entender a individualidade do outro. O meu organizado talvez não é o organizado seu, não é o organizado do outro. Então, o que que a gente precisa ter? Paciência e ensinar. É ensinar com paciência. Se você quer algo que seja do seu jeito, não é com gritaria, na verdade, isso vai traumatizar. A pessoa não vai aprender. Então, não é com ira, não é com raiva, não é no momento que você está ali irado que você é assim que se faz. Não, com gritaria, ninguém aprende dessa forma. Agora, com amabilidade, com paciência, sabe, deixando fluir de você o fruto do Espírito, que é o quê? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e todas essas coisas que você já sabe. Se o fruto do Espírito, ele estiver, sabe, sendo o tempo todo regado em nós, não tem como a gente oferecer algo ruim para o outro. Não tem como a gente dar ao outro a nossa pior versão. Porque a ira, a raiva, quando você transparece isso, eu tenho plena convicção que se eu perguntar para vocês que estão aí na live, você gostaria de estar irritado, estressado? Ninguém quer. Ninguém quer. E muitas vezes, muitas pessoas já falaram para mim, mas quando eu vejo, eu já xinguei, eu já gritei. E isso é um tratado, e eu vou explicar para você, fique até o final, que eu vou mostrar para você como que você vai realmente gerenciar esse sentimento e vencer de uma vez por todas. Mas fique até o final. A ira, quando alimentada, eu descobri, olhando na palavra, que ela pode matar. E é isso mesmo, ela pode matar. E é algo muito sério. Aí você pode falar, tá exagerando, vou explicar o por quê. Tá lá em Provérbios 22, 24 e 25, diz: Não se associe com quem vive de mau humor. Olha a influência. Nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. Tá aqui em Provérbios 22, do 24 ao 25. Armadilha mortal. Andar com pessoas de mau humor, sabe? Se cercar de pessoas que não têm amor nas palavras, pessoas que muitas vezes magoam o outro, não tá nem aí, sabe? Eu já vi, né, a mulherada aí que muitas vezes quer ser mandoninha. Eu me viro. E outra, eu não levo desaforo para casa. Eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Gente, isso é a pior reação que a gente pode ter, porque a partir do momento que a gente fala que a gente é cristão e que a gente tem Cristo em nós, basta ir para os evangelhos e ver qual é a conduta de Cristo. Se você olhar como Cristo tratava as pessoas, como Cristo agia, sabe? E a palavra ainda diz: irai, mas não pequeis. Irar pode acontecer de se irar? Pode. É algo que está dentro de nós. É um sentimento, mas dá para se irar e não pecar. Jesus se irou quando ele chegou no templo e viu que ao invés de estarem adorando ao Pai, glorificando, estavam lá fazendo negócios, comercializando dentro da casa do Senhor. E essa não era a principal função do templo. Então Jesus vai lá e vira tudo, as mesas, e dá uma exortação para aquelas pessoas, mas ele não agrediu ninguém, a palavra não diz que ele agrediu as pessoas, mas com uma exortação, ele vai para aquele local e fala: vocês estão fazendo tudo errado, porque estão fazendo da casa do meu pai comércio. E um exemplo que eu tenho também na palavra de morte devido à ira é Caim e Abel. Se a gente olhar lá no início, eu não vou ler aqui o texto, mas lá em Gênesis você vai ver essa história. Diz assim que ambos levaram uma oferta a Deus. Só que a oferta de Abel, ela foi aceita. E a de Caim não. Caim não gostou, ele ficou bravo. Ele ficou irado, mas ele ficou com Deus. Para vocês verem como que é essa questão da ira.
A ira, quando ela toma uma pessoa, se a pessoa ficar ali remoendo a situação, não porque eu fui injustiçado, porque isso aí não vai ficar assim, começa a virar vingança. Começa a virar vingança, querer dar o troco. Então, por isso que a ira é algo muito perigoso. É algo muito perigoso. A raiva de alguma coisa, de alguma situação ou de alguém que envolve, porque sempre vai envolver, circunstâncias vai envolver pessoas. Sempre vai, eu tô irado com uma situação, mas pode saber que aquela situação veio de acordo com alguém, alguém que trouxe algo que você não gostou ou falou de uma maneira que você não gostou. E isso suscita a ira. Suscita ele. Se você não tiver o controle e continuar remoendo essa situação, isso aí vira uma bola de neve. E o que aconteceu na história? Vai lá, Caim e mata o próprio irmão, sendo que o irmão não tinha feito nada para ele. O irmão levou apenas uma oferta e foi aceita, e a dele não. Quem não aceitou não foi Caim, Abel. Foi Deus. Deus rejeitou a oferta de Caim. E de raiva ele mata o irmão, porque ele não podia contra Deus, ele foi contra o próprio irmão. Então, às vezes, o sentimento de ira você pode ter dentro de você e pode estar matando também. Não estou falando matando literalmente uma pessoa, mas você pode estar matando os sonhos de alguém. Falando rispidamente, você pode estar matando o talento de um filho. Você pode estar matando o dia agradável de alguém só porque você está estressado. Você chega no ambiente e nós, principalmente nós mulheres, eu sempre falo que dentro dos nossos lares nós somos o termostato da nossa casa. Uma mulher rixosa, uma mulher brava, uma mulher azeda, parece que a casa inteira fica azeda. Então a gente muitas vezes acaba matando o ambiente, matando, sabe, a paz que está no ambiente. Vamos olhar para dentro de nós. Será que nós estamos verdadeiramente levando a essência de Cristo por onde a gente passa? Ao invés de levar, sabe, um azedume, que nem diria minha mãe. Oi, mãe, a mãe entrou na live aí. Um beijo para a senhora Gabriele. E é isso, gente. Nós temos que tomar cuidado. Nós podemos estar assim como Caim matando, sabe, as coisas ao nosso redor, matando uma viagem. Eu era campeã em fazer isso. Por causa de ser tão metódica, eu quero planejar a viagem. Eu não gosto de viagem de última hora. Sair assim, ai, vamos tal lugar. Não gosto, porque eu gosto de fazer a mala. Amanhã mesmo eu vou estar indo para um retiro de mulheres. Eu quero fazer a mala antes, eu verifico a mala, eu tenho checklist. Elas mandaram no grupo. Eu confiro se tá tudo certinho. Eu quero organizar. Eu levanto mais cedo, bem mais cedo, 1 hora. Gosto de sentar na mesa tomar café, nem que seja sozinho, com calma. Essa sou eu. Aí, quando ia viajar, furava o pneu do carro, acontecia qualquer coisa, estava eu estragando a viagem. Graças a Deus, isso eu não faço mais, porque o Espírito Santo me revelou que quem era azeda, quem que se irava e acabava com tudo, era eu. Era eu que precisava mudar. Eu não controlo as circunstâncias, você não controla as circunstâncias e nem as pessoas. Mas hoje ainda eu fiz, hoje não, essa semana eu fiz um post. Depois você pode ver no meu Instagram, que tá lá sobre o que você tem controle. Você tem controle sobre muita coisa, sobre o seu pensamento, sobre suas ações, sobre o seu dia, sobre o seu tempo, sobre o que você quer fazer ou deixar de fazer. Você tem direitos de escolha. Você levanta decidindo já. Eu escovo o dente ou não escovo? Eu vou de vestido ou eu vou de calça? Ou eu vou de short? Então você levanta com. Deus deu o livre-arbítrio. A gente tem esse poder de decidir e de escolher. E muitas das vezes a gente fica bravo com as circunstâncias, mas nós que fazemos a nossa agenda. Até eu coloquei aqui, né, que às vezes parece. Cadê? Deixa eu achar aqui. Parece que a circunstância, as situações, está tudo contra nós. Vocês não tiveram já essa impressão de sair? Parece que o dia tudo tá contra você, você vai sair e enrosca a blusa. Daí, daqui a pouco, você tá andando, pisa no cocô do cachorro. Daqui a pouco, você tá em, quase alguém te atropela. Sabe? Parece que o dia tá meio truncado. Às vezes acontece isso, né? E só que essa circunstância, se você não tomar cuidado, eu alertei minha esposa essa semana sobre isso,
que o inimigo, gente, ele não brinca. Ele está o tempo todo lançando setas. Ele não pode nos tocar muitas vezes e nos atingir, mas ele fica alfinetando situações, sabe? Porque ele quer fazer o quê? A nossa energia, que é a alegria, a paz, que é o fruto do Espírito, muitas vezes está alinhado com o nosso Criador. Ele não nos toca aqui. O que que ele precisa fazer? Ele precisa fazer com que a gente baixe o nível da nossa energia da, para baixo, chegue aqui embaixo, para que aí ele possa nos atingir. Porque daí quando a gente acorda bem, acorda alegre, acontece uma coisa, você já, nossa, acabou o dia, você ali você tá dando lado para ele. Aí é ira, é ficar estressada, é ficar bicuda, aí discute com o marido, já dorme sem conversar. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Tá ficando claro? Tá tudo bem aí? Coloca um ok para mim se vocês estão me ouvindo, não tá travando. Coloca um ok aí quem tá me ouvindo, se tá tudo ok, tá tudo certo com a live. Então, você pode até, muitas vezes, eu coloquei aqui, a razão da nossa raiva é por causa do estresse que sofremos. E você pode até buscar um profissional para ter orientações. Um psicólogo, muita gente procura. Mas a ajuda só vem de Deus, que é através do Espírito Santo, que Ele é que nos capacita e nos reveste para lidar e controlar as nossas emoções, controlar esse mal. Então, como resolver a ira? A falta de controle sobre esse sentimento tão forte, sobre esse ladrão da nossa liberdade, porque isso muitas vezes nos impede de muita coisa. A ira, ela fecha portas para nós. Quantas pessoas queridas que a gente muitas vezes perde, amigos, irmão da igreja, por causa que teve uma situação dentro da igreja, é campeão para acontecer essas situações. Discussões por situações que você discorda com o outro e essa situação leva aquele irmão querido às vezes passar e nem olhar para você porque ele ficou magoado com algo que você disse. Quantas vezes isso acontece, né? Então, como resolver a questão da ira? Tá tudo na palavra. O primeiro ponto é você ser sincero com Deus sobre seus sentimentos. E o segundo é se aproximar de Cristo. Eu vou dar um exemplo prático aqui de uma pessoa que eu sou fã dele quando eu olho o que ele escreveu na Bíblia, que é o rei Davi. Gente, que é uma pessoa sincera quando orava, quando falava com Deus, é o rei Davi. Ele falava até que tinha vontade de que queria destruir, né, acabar com a vida dos inimigos. Ele jogava para fora todo sentimento. Ele falava, né, o quanto ele estava se sentindo mal quando ele pecou lá, adulterou, depois ele vai e mata, né, o marido da mulher com quem ele saiu, e toda uma confusão, e você vê os salmos lá, Davi se rasgando diante de Deus, se despindo diante de Deus. Nós não temos que chegar para Deus falando bonitinho, não. Oh, Deus Todo-Poderoso, Santo és, né? Não estou julgando quem faz assim, mas a quem que a gente quer enganar? Deus conhece. Sabe? É muito mais bonito na hora que tá com raiva se isolar e falar assim: Deus, eu tô muito brava com essa situação. Eu tô muito irada. Então eu peço que o senhor agora venha aqui me ajudar. Fica aqui comigo, porque se eu sair daqui, a vontade é de pular no pescoço da irmãzinha. Mas me ajuda a controlar, sabe? É você abrir a sua ira para a pessoa certa. Esse é um outro ponto, sabe? É se achegar a Deus nesse momento e dizer para Ele, não desabafar nas redes sociais, dar indireta nas redes sociais, nas pessoas. Isso é lamentável, isso demonstra uma falta de maturidade muito grande, principalmente dos cristãos. Quando eu vejo isso, gente, isso corta o meu coração de ver a exposição ali de uma pessoa e ainda tá lá no perfil dela, que ela apaixonada por Jesus, né? Que ama Cristo. Não, não é assim que nós devemos agir. Nós devemos seguir o exemplo prático do rei Davi, se aproximar de Deus. Se você falar mais com Deus, falar mais para Deus das suas coisas, das suas dores, sabe, dos seus problemas, sabe, da sua luta interna, muitas vezes, que é contra a ira, que é contra a culpa, sabe, porque Satanás, ele age assim, ó.
Ele faz de tudo para você cirar. A partir do momento que você cirou, você falou que não devia. Aí, depois que você falou, aí ele entra com o outro ladrão, que é a culpa. Ele fica aí, ó, você é crente, viu o que que você falou pro outro lá? Que tipo de crente que é você? E começa. Então, assim, ele não brinca em serviço. Mas saiba que Cristo veio para essa terra como homem. Ele conhece as nossas limitações, as nossas dores, as nossas dificuldades. Por isso que a gente pode se chegar a ele sim e abrir sim o que verdadeiramente está acontecendo. Gente, eu vou confessar um negócio para vocês. Essa semana aconteceu um fato na minha família gente, eu odeio injustiça. Tem uma coisa que pega para mim é injustiça. E foi um fato assim que envolveu pessoas muito amadas, muito queridas, e eu pense que eu virei o Jirai aqui, de nervosa, brava. Minha irmã tá aí, ó, ela é prova, ela deve saber. E eu fiquei muito nervosa com a situação e irada, e falei para uma pessoa, né, viu? Não, agora tem que deixar, porque como aconteceu aí, agora ela vai ter que se lascar e não sei o quê. E pensei assim, gente, ó, eu tô confessando para vocês aqui. Tá, aconteceu isso num dia. Dorme Eliane, no outro dia vai preparar a palavra sobre a ira. Olha como Deus trata a gente. Deus é muito lindo. Deus é maravilhoso. O que seria de nós sem Ele? Seu Espírito Santo para nos convencer. E eu fui orar e peguei a palavra e o Espírito Santo começou a tratar comigo. E começou a falar tudo que eu estou falando para vocês hoje aqui. E essa palavra foi o que o Espírito Santo falou comigo nessa circunstância específica. E eu entendi que qual que é a principal essência do Pai? Se eu falo que eu sou filha amada de Deus, se eu falo que eu sou a embaixadora de Cristo aqui na Terra, qual é o principal, qual é a principal característica de Deus? Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. E nessa situação, que tipo de amor que eu demonstrei? Porque as outras pessoas envolvidas são todas amadas pelo Senhor, são pessoas. São a imagem e semelhança de Cristo. Então eu me acheguei a Deus, eu fui para Deus, eu falei tudo isso que eu falei para vocês aqui, rasguei meu coração diante dele e falei o que estava, sabe, dentro de mim, assim, que estava me indignando. E falei para o Senhor, mas eu entendo, Senhor, que esse não é o meu papel. O advogado é o Senhor Jesus e o perfeito juiz é o Senhor, meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para cumprir uma ordenança que o Senhor me deu. E a ordenança foi: amai-vos uns aos outros. Então agora eu oro por essa pessoa. E eu apresentei todos os envolvidos diante de Deus e falei que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor resolva, Senhor, toda essa situação satânica, maldita, sabe? Enviada por Satanás para destruir a moral das pessoas, para destruir, sabe, a paz, a tranquilidade que só o Senhor dá, porque a palavra de Deus diz que o jugo de Deus é suave e o fardo é leve e que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque ele cuida de nós. E, gente, eu saí leve assim, ó. Na hora eu liguei para uma pessoa que eu amo demais e falei: Olha, lembra que eu falei isso ontem daquela pessoa? Não, eu não devia ter falado, eu errei. E o que Deus falou comigo é isso e isso, e a gente vai amar. A gente vai agir diferente, porque isso é ser cristão. O que eu quero mostrar aqui para vocês com isso? Não é porque eu falo da palavra, que eu prego o evangelho, eu cresci dentro da igreja, que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque na Bíblia está escrito que Deus amou o mundo todo, todas as pessoas. Ele não tem filho preferido. E a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que agir, sim, com misericórdia e com muito mais amor com o meu próximo, com o meu irmão. E esse foi a maior forma, gente, de eu entender o amor de Deus e de eu conseguir saber que eu consigo lidar com a ira assim. Eu até irei e pequei, porque eu falei. Eu deixei, sabe aquele negócio que vem na boca e sai?
A língua foi mais rápida que a minha mente. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Graças a Deus que Cristo veio. Cristo veio e pagou o preço. E nele nós somos justificados de todo o pecado. Então eu posso me achegar com ousadia, reconhecer, sim, me arrepender dos meus deslizes. E ele é misericordioso e ele já me garantiu o perdão. Então isso é cristianismo. Isso é viver uma vida, sabe? Pautada na palavra de Deus e seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque o que eu mais vi em Jesus, o que eu mais vejo em Jesus quando eu leio os evangelhos, é amor, é misericórdia, é graça, é humildade, simplicidade. Jesus era simples em tudo. Eu não preciso de nada miraculoso, sabe? Simples. Então, eu queria falar com vocês aqui, ó, sobre a raiva só alimenta a raiva. Quando a gente tem essa consciência, quando você expressa a ira para alguém e essa pessoa tá ali na sua frente, é como se houvesse trocas, sabe? Ela joga para você, você se alimenta e devolve para ela se alimentar de novo, e ela se alimenta. Por isso que toda a fofoca, todo o problema, ele acaba no ouvido de um sábio. Grave isso. Todo fofoca, principalmente, ela vai sempre acabar no ouvido de um sábio. E a mesma coisa é a ira. Se a pessoa se irou e gritou e falou com você e você silencia, você não devolveu para ela, ela não tem alimento para comer mais e para te devolver. É como se fosse arma, sabe? Você joga as flechas, ela pega tudo. E agora ela tá armada e você não. Aí ela vai jogar tudo em você. Daí você pega as armas. Agora você tá armada e ela não. E não sai desse ciclo insano que não resolve nada, só vai raiva alimentar raiva. Sabe o que que é pior? Eu escrevi aqui, ó, é alimentar ela e dar lado a coisas fúteis, se irar por pouca coisa, sabe? Uma toalha em cima da cama, uma pasta de dente que o nosso filho não tapou, sabe? É só eu que acontece essas coisas? Gente, pensa numa mulher que passa de dente mesmo, eu fico tapando e guardando o tempo todo. Então, veja o que está escrito em 2 Timóteo 2, 23 e 24. É na palavra que está escrito que não é para se irritar com pouca coisa, com coisas fúteis. Está na palavra. Ó, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar mais, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar. Lembra que eu falei que ensinar com paciência, apto para ensinar e paciente. Então, não convém a briga para quem está em Cristo, certo? Tá aqui, ó. Evite as controvérsias, evite os probleminhas tolos e fúteis, com coisinha, sabe? Com picuinha, com um copo que alguém deixou ali em cima do sofá e não levou na pia. Entende? Não estou dizendo aqui que a gente não deve ensinar nossos filhos e corrigir, porque isso acontece muito aqui em casa e geralmente é com criança, né? Mas o marido também deixa. Só que existem formas, aqui tá aqui, ó, ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Então, tem formas da gente dizer o que a pessoa está errando, onde ela está errando. E essa forma é com amor, com paciência e a gente ensinando, com essa paciência, ensinando a forma correta das coisas. A gente faz muito isso em empresa. A Bel trabalha em fábrica, ela sabe. Quando as pessoas entram, muitas vezes elas não sabem nada do processo. A gente tem que ter paciência. Tinha gente que entrava, às vezes, no computador, que eu ensinava alguma coisa, a pessoa tremia, sabe? Não acontece lá, Bel, pegar na máquina e você vê que a pessoa tá tremendo. É a primeira, segunda vez, você vê que a pessoa treme, sabe? Ela tá nervosa, é algo desconhecido, é algo novo. Você imagina se você dá um grito, como que essa pessoa vai reagir, gente? Causa um trauma ali e não vai para frente. Então, a raiva, ela está causando muitos danos no nosso dia a dia. Eu comecei aqui falando sobre alguns índices, né? 70% da população brasileira apresenta os sintomas de estresse, alto nível de estresse. É muita gente.
sabe? Mas esse 70% representa, gente, em nome de Jesus, eu declaro pela fé, o mundo. Porque nós cristãos, nós temos que mostrar para eles como deve ser a conduta correta. Como verdadeiramente nós temos que dar a eles a solução do problema. Nós temos que ser luz e mostrar para eles que é possível sim. Imagine, você encontra uma pessoa estressada no trânsito e você age ela com calma, sabe? Ela tá gritando e você não muda seu tom, o senhor pode ficar tranquilo, a gente vai resolver, sabe? Você traz a pessoa para o seu nível, para sua calmaria. Agora, se dois gritam, só vai dar confusão e não vai resolver nada. Então, eu estava lendo aqui algumas enquetes e a raiva, o estresse, ele causa muito dano à nossa vida, né? Porque muitas vezes causa conflitos em trabalho com pessoas, mas causa muito dano à nossa saúde. Vocês não têm noção da quantidade de energia que o nosso corpo tem que demandar para manter um pico de estresse. Vocês não têm noção do quanto isso acontece. O nosso sistema nervoso ele vai a um pico extremo. Por isso que muita gente infarta, muita gente adoece, sabe? Fica muito mal no outro dia, parece que levou uma surra, não consegue nem levantar da cama, porque passou tanto nervoso no dia anterior, tanto estresse com uma situação e fica dessa forma. Então a ira, ela é prejudicial a nós mesmos. Grave isso na sua mente. Não vale a pena a gente se irar. Todos nós vamos ter até o fim da nossa vida inúmeras oportunidades para se estressar, inúmeras oportunidades para se irar. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente tem que decidir se achegar a Cristo. Quando a gente quer modelar ou aprender algo de alguém, a gente procura andar com essa pessoa, ver como que ela faz. Não é diferente com Cristo. Nós temos que tirar da nossa mente o Cristo mistificado, sabe, religioso que a gente criou, sabe? Jesus é uma pessoa. A gente tem que se relacionar, sabe? Não é apenas alcançar ele ou falar com ele no domingo, lá na igreja, ainda no meio de um monte de gente. Aí a gente lembra de orar, aí a gente lembra da palavra. Não, nós precisamos criar relacionamento. Quer se tornar cada vez mais parecido com Cristo? Ter dele essa habilidade de amar as pessoas e tratá-las, sabe, com todo o carinho do mundo, com misericórdia, se achegue a Jesus. E eu vou dar um versículo aqui para vocês, está lá eu vou ler aqui, ó, Marcos 1, 31 e 32, que fala sobre a história da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, ela estava deitada e com febre, e logo lhe falaram para Jesus dela. Então, chegando-se a ela, o que que Jesus fez? Jesus tomou-a pela mão, Jesus a levantou e a febre a deixou. E imediatamente ela foi servir todo mundo. Lembra que eu falei no início que a ira, a raiva, ela é só um sintoma? Que lá atrás tem alguma causa, algum motivo, né? O estopim, sabe? Onde tirou ali a travinha da bomba, foi em algum momento. Nós precisamos identificar a raiz verdadeira da ira que vem a nós. Como eu falei, eu tive várias experiências, né, de gritaria, de situação assim, em trabalho, em várias circunstâncias. E eu vejo que às vezes quando eu faço isso, na hora eu me corrijo, sabe? Eu já procuro falar, não, eu não vou, não sou assim, porque é algo assim que me incomoda em mim, sabe? Se irritar. Eu até falei para Deus quantas vezes, eu falei, Senhor, como eu queria ser tão calminha, sabe? Né? Eu tenho a minha irmã Isabel, a Isabel é bravinha também, a gente é meio parecida, mas eu acho que ela é mais calma que eu, a minha irmã. Nós somos em 5 irmãos. Um é diferente do outro, mas sempre tem aquele que é mais calmo, mais tranquilo e mais acelerado. E às vezes eu falei, ah, Senhor, como eu queria, né? Daí o Senhor um dia falou comigo, eu não vou mudar o seu caráter, porque eu fiz aquela pessoa quietinha para o propósito que ela tem,
que é algo específico que eu formei para ela. Eu fiz você falante para um propósito específico que eu fiz para você. Então não adianta eu querer ser quietinha, né? Não, não consigo. Então Deus não vai mudar o meu caráter, mas ele vai melhorar as minhas ações. Ele vai melhorar em mim, sabe, o coração da Eliane, as motivações, sabe, as intenções do meu coração. Quanto mais eu me alimentar dele, eu aprendi disso. Isso, quanto mais eu me alimentar da palavra e mais eu conhecer dele, mais eu vou refletir ele. Até a gente viu aqui que não deve andar com pessoas mal-humoradas, né? A gente leu no versículo aqui anterior. Por quê? Porque logo você vai imitar a conduta dele. Então, se você anda com uma pessoa, né, alegre, logo você tá também. A mesma coisa com Cristo. Se você anda com Cristo, mais você vai exalar a personalidade de Cristo. E quando Jesus chegou, voltando aqui para a sogra de Simão, ele fez três ações. Ele tomou ela pela mão. Então, eu quero que você entenda que Jesus, ele está mais próximo de você do que você imagina. Ele está mais próximo de você. Você precisa de ajuda para controlar a ira, o estresse? Ele te toma pela mão. E ele não só toma pela mão, mas ele te levanta, como ele lhe fez com a sogra de Pedro. E a febre a deixou. E o mal que te afronta, que te persegue, vai te deixar também. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus está presente, o cenário é outro. Quando Jesus chega, ele não acaba com a febre apenas, com o sintoma. Ele toca, ele levanta e ele expulsa todo o mal. Ele expulsa toda a ira. Ele trata a raiz. Ele não vai apenas te dar um dipirona para que o sintoma passe. Não, ele vai resolver, porque a obra dele é completa. A obra dele foi completa na cruz do Calvário, para que hoje a gente tivesse, além da vida eterna, a gente tivesse uma vida abundante. E vida abundante fala da vida aqui também. Viver uma vida abundante aqui e na eternidade. E fala também de sermos como ele é, sabe? Sermos embaixadores dele aqui na terra. Então, para finalizar, né, Jesus, ele é maravilhoso. E eu digo para você, todos que estão aqui, eu sei que já conhecem esse Jesus maravilhoso. Então, se achegue cada vez mais a ele. A forma de você gerenciar qualquer emoção sua está em Cristo e na palavra. Hoje eu falei para você aqui de todas as coisas, sabe? Só sobre ira. Hoje eu falei sobre ira, sobre raiva e tá tudo na palavra. Se você precisa se livrar de culpa, está na palavra. Se você precisa muitas vezes ser mais doce, ser mais amável, ter domínio próprio, busque na palavra. A palavra, a Bíblia é a palavra do próprio Deus. E Jesus vai te ajudar nessa jornada. O seu irmão mais velho, que já veio e fez a obra completa, ele já garantiu para você uma vida abundante. Ele já garantiu que você é nele mais do que vencedor. Então você vai vencer toda e qualquer situação, no nome de Jesus. Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui. Eu espero que de verdade que essa palavra tenha trabalhado no seu coração, porque todas as palavras que Deus traz, ela é maravilhosa, ela vem como um bálsamo na nossa alma, mas especificamente essa palavra, ela veio assim num tempo maravilhoso para minha vida. Um tempo que eu precisava ouvir dela e eu tenho muito que aprender. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo o que eu tenho que aprender. E que você guarde isso no seu coração e que realmente você possa praticá-la. Que a palavra de Deus diz assim: nós não precisamos só apenas ser ouvintes, nós não apenas ouvimos, mas imediatamente nós temos que pôr ela em prática, sabe? E se você falhar em algum momento, não tem problema. Se volte para Cristo, Ele é justo para te perdoar e te purificar de todo o mal. Gente, um forte abraço a todos vocês. Teremos a próxima live na quinta que vem, se Deus assim permitir. Eu vou trazer para vocês o próximo, é o sexto ladrão da nossa liberdade. E eu creio assim que até o final de todas essas lives, eu vou ter um conteúdo, gente, porque como eu estou escrevendo tudo, e eu quero ver se eu preparo aí algum presente para vocês com esse material das lives que eu tô trazendo aqui, tá bom?
Então, não deixa de se inscrever no meu canal também, Eliane Marcolino 10. Eu vou subir lá, está sendo gravada essa live. Ela vai ficar gravada no Instagram e também no YouTube. Mas se inscreve lá que às vezes no YouTube eu coloco outro tipo de conteúdo, gravações que eu faço depois das lives. Tá bom? Gente, boa noite a todos e um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Ah, obrigada, Bel. Olha a Bel colocando aqui. Muito obrigada, graças a Deus, que bom. Fico feliz. Eu vou segurar um pouquinho aqui, porque sempre está um pouco atrasada a transmissão.